Pensa só, e se um único hábito diário pudesse reduzir drasticamente sentimentos como solidão e raiva? Nessa análise, a gente vai mergulhar nos pontos centrais de um sermão do pastor Ailton Santana, que faz exatamente essa afirmação, defendendo o poder da leitura da Bíblia. Vamos dar uma olhada em como esse argumento é construído, passo a passo. Para começar, vamos direto para alguns dados que a fonte apresenta e que são, no mínimo, surpreendentes. Uma pesquisa citada mostra que o hábito de ler a Bíblia todo dia está ligado a reduções bem expressivas em questões pessoais. Uma queda de 30% na solidão, 32% em problemas com raiva e o mais impressionante de todos, uma diminuição de 61% no uso de pornografia. E a tese central do sermão é justamente essa. Esses números não são só uma coincidência. Eles seriam um resultado direto de um único hábito, bem consistente: o engajamento diário com as Escrituras. A proposta aqui é que esse simples ato tem o poder de reconfigurar de verdade comportamentos e emoções. Tá, mas como é que esse processo de reconfiguração funcionaria na prática? Bom, a primeira grande ideia apresentada é que a Bíblia funciona como um manual para correção, e não apenas como um livro de histórias. E a base para esse argumento todo está num versículo bem específico, lá de 2 Timóteo. A fonte usa esse trecho para mostrar que o propósito da escritura tem várias facetas, sabe? E destaca a correção como uma das suas funções mais importantes. E é aqui que a coisa fica bem interessante. O sermão pega uma palavra que a gente normalmente associa com algo negativo e dá um novo significado para ela. Correção aqui não é sobre punição, não. É sobre um ato de realinhamento. É pegar algo que está fora do lugar e restaurar, colocar de volta na sua devida posição. Para deixar isso bem concreto, o sermão usa uma analogia super simples, a de uma cadeira fora do lugar. Pensa bem, corrigir a cadeira não é quebrar ela, mas simplesmente movê-la para onde ela deveria estar. A ideia é que a escritura não só aponta o erro, mas também ilumina o caminho certo a seguir. E essa ideia da Bíblia como um manual leva a um questionamento que dá o que pensar. A fonte argumenta que muitas das perguntas feitas em busca de orientação divina, na verdade, já estão respondidas no texto. A falta de leitura, então, poderia estar criando um ciclo de dúvidas que, no fim, nem precisaria existir. Ok, então se a correção serve para realinhar, o que é que nos mantém alinhados? Isso nos leva direto para a segunda grande ideia: a Bíblia como fonte de sustento espiritual. E aqui, o sermão desenvolve uma analogia bem poderosa entre as necessidades do corpo e as da alma. Essa passagem de Mateus é a base para o segundo argumento. Ela cria um paralelo direto. Assim como existe o alimento físico, existe o alimento espiritual. E ambos são apresentados como essenciais para a sobrevivência, cada um na sua esfera. E isso aqui ilustra perfeitamente a comparação central que o sermão faz. É bem direto. Assim como o pão é indispensável para a vida do corpo, a palavra de Deus é apresentada como indispensável para a vida da alma. Não é um luxo, é uma necessidade vital mesmo. A fonte leva essa analogia à sua conclusão mais séria. Da mesma forma que a ausência de comida leva à morte do corpo, o argumento é que a ausência da palavra de Deus leva à enfermidade e, por fim, à morte espiritual. E tem mais. Um benefício secundário que é destacado é o impacto disso na vida de oração. A meditação constante nas Escrituras, segundo o argumento, enriquece a oração, que passa a ser informada pelas próprias promessas e pelo caráter de Deus que são revelados ali no texto. Saindo do sustento para a defesa, o sermão apresenta um terceiro argumento-chave: a Bíblia como uma estratégia proativa na luta contra o pecado. O Salmo 119 serve de base para essa ideia. A pureza de vida não é tratada como algo que acontece por acaso, mas como resultado de uma decisão consciente de viver de acordo com a palavra. Então, o ponto crucial aqui é a localização dessa batalha. O sermão argumenta que o principal campo de batalha espiritual é a mente, e a leitura diária é apresentada como treinamento que fortalece as defesas internas contra pensamentos e tentações que podem ser prejudiciais. Juntando todas essas ideias, correção, sustento e defesa, a gente chega no apelo final do sermão. O foco muda da teoria para a prática, argumentando que a responsabilidade pela vida espiritual é, no fim das contas, individual. E o sermão faz uma das suas declarações mais diretas e desafiadoras bem nesse ponto. A ideia é que depender apenas do alimento espiritual servido coletivamente, 1 ou 2 vezes por semana, simplesmente não é suficiente para manter uma saúde espiritual forte.
A fonte reconhece o valor das reuniões da igreja, como a escola dominical e os cultos, mas descreve esses momentos como porções de alimento, como se fosse um lanche. O argumento é que essas porções não podem substituir a nutrição diária e substancial que vem da meditação pessoal. E claro, o sermão aborda de frente a objeção mais comum, a falta de tempo. A posição é firme, classificando isso como uma desculpa e não uma razão válida. A fonte sugere que, se houver vontade, sempre haverá uma oportunidade, seja na fila do banco, no transporte ou em outros momentos do dia. E para concluir, essa análise termina com a mesma pergunta reflexiva que o sermão levanta. A questão fica no ar, incentivando a reflexão sobre de onde virá o sustento espiritual durante o resto da semana, quando as vozes do púlpito se calam. É uma provocação sobre autonomia e responsabilidade espiritual.